programa Direito e Cidadania, um produto do Instituto de Estudos e Defesa da Seguridade Social, IDS. Antes de começar o nosso tema de hoje, apresentar a nossa convidada, gostaria de convidar os amigos a entrarem. Hoje, excepcionalmente, nós não temos pelo IDS.cidadania ao vivo, mas só pelo Facebook. E o pessoal do Telegram está tendo uma dificuldadezinha, mas vamos migrar lá para o Facebook. Mas eu queria convidar os amigos a entrarem no Instagram do IDS.cidadania e na bio tem hoje o 4º e-book, hoje em relação aos direitos do menor sob guarda. E também convidar os amigos a entrarem no grupo VIP lá do Telegram do nosso IDS Cidadania, que já está com quase 4.000 pessoas. Meus amigos, hoje o nosso tema será o direitos do menor sob guarda, que é um tema muito importante, porque nós tivemos, antes de falar, a gente gosta de falar de carreirinha, né, mano, para o nosso povo, a parte mais importante da Constituição, que eu reputo, para ter uma sociedade civilizada e tal, é a Seguridade Social, que é um conjunto de direitos, né, que compõe a Previdência, a Assistência e a Saúde. E dentre deles, a Previdência é um seguro, onde ele protege a nossa renda ou substitui nossa renda quando há algumas contingências programáveis ou não. Então, o indivíduo ficou idoso, ele tem a contingência velhice e que ele é protegida pela aposentadoria, por idade, por tempo de contribuição, etc. A morte, existe a pensão, ela substitui a renda do segurado para os seus dependentes. O auxílio reclusão, os benefícios incapacitantes, eles são produtos, ou melhor, eles são serviços pagos pela gente, que constitui um fundo, e o seguro social protege a nossa renda nessas ocasiões. Em relação ao menor sob guarda, existia um problema muito grande, que foi a Emenda Constitucional 19, que a gente reputa um dos maiores crimes contra o nosso povo, foi a Emenda Constitucional de 2019, que ela reduziu um indivíduo que era um menor sob guarda de alguém aos enteados e aos menores tutelados. Então, imagina, uma avó que tem a guarda do neto, cujos pais faleceram ou perderam o poder familiar, que a Malu vai explicar para a gente daqui a pouco. Esse indivíduo, esse avô que morreu, que cuidou da criança, não passaria a renda dele, não teria proteção da Seguridade Social para esse neto. As milhares de situações que a Manu conhece mais do que ninguém na cidade, onde a tia é obrigada a cuidar do filho, por uma questão de alguma adicção de drogas, etc., você só teria direito se o indivíduo tivesse a tutela, que é uma situação específica e muito mais burocrática, e ao enteado. A jurisprudência já vinha brigando muitos anos com isso, mas teve uma evolução legislativa em que agora é lei. Desde março, não tem mais discussão, o menor sob guarda de qualquer aspecto, qualquer hipótese, ele é dependente previdenciário para qualquer fim. Quando diz qualquer fim, desde a pensão por morte, do auxílio reclusão, salário família, ele é dependente. E isso é muito importante, e a Manu ela vai destrinchar isso com a gente aqui, porque na nossa cidade, onde quase 70% dos lares são chefiados por mulheres, onde existe perda do poder familiar com alguma frequência. Então, existe sempre aquele indivíduo que tem um neto, que tem um sobrinho, que a família dele, ele adere àquela família. E esse indivíduo, ele tem que ter a proteção previdenciária necessária. Então, o pessoal está chegando aí no Facebook, infelizmente, pelo IDS, a gente está tendo um probleminha. Hoje, excepcionalmente, não conseguiu. Deixa eu só dar mais um tempinho para o pessoal vindo aqui. Mas já tem 243 pessoas ao vivo, agradeço a todos. Mas para a gente destrinchar esse tema, a gente vai conversar hoje com a Manueli Ramos, que é conselheira tutelar pelo 2º mandato. Ela é assistente social e é coordenadora estadual do Movimento Negro Unificado. Manu,
fala suas primeiras considerações antes da gente abordar o tema. Perfeito. Bom, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe quando as pessoas, de fato, estão vendo o vídeo, né? Porque mais que os cortes vão lá pelo grupo Telegram lá. Isso, as pessoas acessam, né, esse tipo de informação a todo momento. E agradecer ao Dr. Felipe mais uma vez pelo convite. É sempre muito bom poder estar aqui com vocês. Toda vez que me chamar, estarei aqui, porque eu acho que é sempre muito importante a gente conseguir dar acesso a algumas informações de forma mais facilitada, mais dialogada, melhor explicada. As pessoas têm oportunidade, através aí dos comentários, né, de trazer suas indagações e a gente poder aqui destrinchar um pouco melhor o que muitas das vezes a população, no geral, não tem acesso, né? Que é o texto frio da lei, que até mesmo especialistas, muitas das vezes, com grande juridiquês, né? Sim. Tem dificuldade com uma linguagem mais formal de compreender os seus direitos. Manu, às vezes eu acho que se faz uma coisa tão complexa parece até pra que isso, né? Parece que é feito para o povo, nosso povo não ter conhecimento a exercer os direitos, né? É verdade. E aí as pessoas se leem, né, a letra fria da lei, como a gente costuma dizer, muitas das vezes não compreende o seu direito. E quando a gente não tem esse conhecimento, a gente não compreende o nosso direito, a gente não consegue lutar por ele. É sempre muito importante a gente estabelecer que todos os direitos fundamentais, tudo que está ligado à cidadania, à democracia, nada é dado, né? Sim. Tudo foi duramente conquistado ao longo dos anos, né, com grandes defensores de melhores condições, sobretudo aqui a gente vai tratar da população trabalhadora, da população que faz ali, né, o seu seguro social, né? Que através da Previdência Social consegue fazer com que aquele seu direito à renda seja repassado aos seus dependentes. Bom, com relação à guarda, é até algo engraçado de falar, porque quando eu olhei o tema, eu falei, nossa, eu vivo dizendo, não, a guarda não é aqui no Conselho Tutelar. E agora eu estou aqui enquanto conselheira tutelar para poder dialogar a respeito disso. Mas por quê? Há um equívoco muito grande na compreensão da natureza do órgão do Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar, ele não é um órgão jurisdicional, né? Não faz parte do sistema de justiça, como a vara da infância, por exemplo, né? E outras instâncias. Ele é um órgão administrativo que vai aplicar medidas de proteção para crianças, adolescentes e seus responsáveis. E aí está lá descrito no artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente quais são essas hipóteses, né? Ação ou omissão dos pais irresponsáveis ou do Estado, ou ainda em terceira hipótese, quando há em razão da sua própria conduta, né? Em geral, os adolescentes acabam, de alguma forma, agindo, né, em sociedade, se colocando em risco em razão da sua imaturidade, de ser uma pessoa em desenvolvimento e não ter total compreensão, né, das consequências que determinadas ações trazem. Por que eu digo que é engraçado? Porque o Conselho Tutelar, Felipe, infelizmente, se tornou um órgão que muitas das vezes vem para mediar conflitos que poderiam facilmente serem resolvidos dentro dos lares, né? Pela própria família. Casais que porventura se separam, né? E aí, por vezes, não resolvem os conflitos que são de ordem conjugal e acaba que crianças e adolescentes ficam nesse meio de campo, né? Sendo não só um elo desse casal, que vai ser para sempre, mas sendo até um instrumento, né, de tentar judicializar algumas coisas. Então, é muito comum no Conselho Tutelar. Fazer a mediação. Sem erro, mais de 60% dos casos do Conselho Tutelar que atuam, por exemplo, tem esse viés. Quando a gente vai ouvir a criança e adolescente, se aprofundar no contexto familiar, a gente identifica ali, muitas das vezes, pessoas que não compreendem o seu dever, né, do seu poder familiar, que a lei, né, em algum momento já chamou de pátrio poder, e muitas das vezes a gente vê as pessoas ainda utilizando esse termo, é um termo que já está em desuso, não percebe quais são os deveres do seu poder familiar, que é de sustento, de educação, de criação.
muitas das vezes por compreender que incumbiria a mulher esse papel de educação, e aí a gente vê muitos casais que se separam e os homens, genitores, né, buscam o conselho tutelar no intuito de depreciar a imagem dessa genitora, sem compreender que ele também é parte responsável de garantir esses direitos, de garantir a caderneta de vacinação em dia, de acordo com o Plano Nacional de Imunização, de garantir a alimentação, de garantir a matrícula e o acompanhamento escolar. Todos esses que são direitos da criança e do adolescente e que incumbe aos seus genitores, aos seus responsáveis, manter, né? Manu, você falou interessante. Em relação ao menor sob guarda, existiu essa polêmica sobre... Ou melhor, houve uma emenda que restringiu o direito previdenciário do menor sob guarda e agora teve a evolução legislativa e tal. O ECA, ele é uma lei muito avançada, né? Certamente. No artigo 33 lá, no conceito de guarda, ele já dizia que a guarda, ela colocaria o indivíduo como dependente previdenciário para quaisquer fins. Perfeito. É uma lei muito antiga. Aí você citou sobre o poder familiar. Explica para o nosso povo aí como você conceitua poder familiar. É a lógica, né? E a ideia de que os genitores, principalmente, num primeiro âmbito, são os principais responsáveis pelo sustento, criação, educação, manutenção dessa vida, né? E que deve resguardar essa criança e adolescente dentro desse seio familiar de quaisquer formas de violação, de discriminação, de situação vexatória. De fato, o Dr. Felipe traz algo que é muito importante. O Brasil, inclusive, ele é reconhecido internacionalmente por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é da década de 90. Então, a gente tem aí mais de 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente e, de fato, já nessa época era considerado uma lei avançadíssima, sendo necessário atualmente que outras normas sejam aprovadas, né, para poder garantir direitos que já estavam lá previstos. E aí, uma coisa que eu sempre oriento no Conselho Tutelar é que, em caso de separação desses genitores, os principais responsáveis pelo poder familiar, eu sempre oriento que haja uma definição de guarda, né, e que isso seja feito com um advogado ou aqueles hipossuficientes economicamente que busquem pela Defensoria Pública. Na sua prática, você é a favor da guarda compartilhada? Eu sou a favor da noção da guarda compartilhada, mas eu não consigo perceber que ela seja algo que, de fato, tem se vislumbrado como algo que é o que o Estatuto diz, né? Que deve ser, os direitos eles devem prever o melhor interesse da criança e do adolescente. Muitas das vezes, as pessoas acham que a guarda compartilhada significa dividir a criança ao meio. 15 dias com um, 15 dias com o outro, 15 dias um vai fazer tudo com a criança, 15 dias o outro. Junto, né? Contudo, né, um tem uma forma de educar, tem determinados valores, tem uma rotina e o outro responsável tem outra. A ideia da guarda compartilhada, como o nome já diz, não é uma divisão equitativa de dias, mas é um compartilhamento de responsabilidades, de educação, de criação dessa criança, desse adolescente. Então, ele está previsto para casos em que, em geral, né, não há um litígio aí nessa separação, que há uma relação harmônica entre os genitores, que deveria ser, né, o mais natural da gente vislumbrar, mas infelizmente não é. E esses genitores conseguem dialogar a ponto de prever, né, questões, ações, rotina para o melhor interesse da criança e do adolescente, para que a criança, estando em um lar em outro, não veja, né, grande discrepância na rotina, nos valores, na forma de conduzir essa educação. E muitas das vezes não é isso que a gente vê. Já vi casos também de genitores solicitando, né, e aí, em sua grande maioria homens, solicitando guarda compartilhada, entendendo que não deveriam pagar pensão alimentícia, quando, na verdade, uma coisa também não tem nada a ver com a outra, né? Há muitos casos em que o juiz, que é quem determina a guarda, não é o conselheiro tutelar, viu, gente? Não vamos no conselho tutelar querendo a guarda de ninguém. Isso é definido pelo juiz, né? Então, constituindo advogado ou na Defensoria Pública. Já vi alguns casos do juiz, mesmo em caso de guarda compartilhada, determinar que o genitor, né, precisava pagar um valor determinado por ele ao seu filho. Ele tem que sempre fazer a adequação da necessidade da criança com a possibilidade financeira do Certamente. É importante dizer que há toda uma equipe multidisciplinar para fazer avaliação, entrevistas, né? E, como sempre digo, visando o melhor interesse da criança e do adolescente. Manu, agora você observa que, como você avalia
antes dessa evolução legislativa, para o menor ser dependente previdenciário, quando eu falo dependente previdenciário, é para deixar a pensão por morte, o auxílio reclusão, o salário família. Antes, você tinha que provar dependência econômica. Perfeito. Aí você vê como que uma frase muda. Agora passou para ausência de condições de prover o sustento e a educação. Então, como é um critério negativo e se presume que uma criança não tem como se sustentar, Perfeito. Ficou muito mais simples, né? Então, para os indivíduos que estão assistindo aí, você é uma avó que faleceu e o neto estava sob sua guarda e por algum motivo foi indeferido pelo INSS ou ainda via judicial, com essa evolução legislativa, pode refazer o requerimento administrativo do INSS, que ele vai conceder, basta comprovar que teve a guarda antes do óbito. Na tua experiência prática lá, Manu, existe uma quantidade que você considera razoável de perda de poder familiar, ou ainda que não tenha, mas que a guarda tenha migrado para parentes próximos, como tio, mãe, primas? Existe muito? O que eu queria chamar a atenção, que é muito importante. A gente tem um hábito, né, na nossa sociedade de evitar sistema de justiça. Sim. Por vezes, por desconhecimento, por não compreender a função de alguns órgãos, como a Defensoria Pública, por exemplo, né, que é esse acesso ao sistema de justiça para os hipossuficientes economicamente, ou seja, para as pessoas que não têm condições financeiras de arcar com os custos honorários de um advogado. E muitas vezes o que acontece é que essa criança e esse adolescente, ele fica sobre a guarda de uma tia, de uma avó, né? Mas esse responsável, ele não regulariza essa situação. Tem que formalizar. É extremamente necessário e importante formalizar por N situações, né? Para você fazer uma renovação de matrícula escolar, por exemplo, uma matrícula escolar, você precisa ser o responsável legal dessa criança e desse adolescente. Para fins de médicos, de uma internação, por exemplo, né, alguém que não consiga comprovar que, de fato, é o responsável legal por aquela criança, aquele adolescente, vai encontrar, em algum momento, obstáculos. E, por vezes, o Conselho Tutelar, Felipe, também é acionado através da Secretaria Municipal de Educação, sobretudo com crianças pequenas, em razão disso. Às vezes, os próprios pais, né, em razão de um uso abusivo de álcool ou outras drogas, não têm condições, né, econômicas, financeiras ou sociais, emocionais de lidar com aquela criança. Essa avó, muitos casos são avós, Sim. né? Que se responsabilizam por essa criança e acreditam que, como a certidão da criança tem o nome dela lá na descrição de avó materna ou avó paterna, por si só se comprova uma responsabilidade, quando na verdade não, né? Os primeiros responsáveis de uma criança ou adolescente são seus genitores, sobretudo quando eles estão vivos, eles continuam sendo os responsáveis legais. É apenas a partir da formalização da guarda que há a possibilidade de se comprovar que é um outro familiar que vai ficar responsável por essa criança e esse adolescente. E é importantíssimo ter esse documento de guarda. Em geral, se sai primeiro uma provisória e depois uma definitiva, com uma avaliação se essa criança e esse adolescente está bem, está com seus direitos garantidos, está feliz, está protegido, seguro nesse seio familiar. Um outro ponto diz respeito àqueles que perdem o poder familiar. O Conselho Tutelar, inclusive, por muito tempo, ficou erroneamente conhecido como esse órgão que leva as crianças para a unidade de acolhimento institucional, para o abrigo. Conselho Tutelar leva crianças para o abrigo, né? E é sempre muito importante, todas as vezes que eu sou convidada para falar sobre o Conselho, eu sempre aceito esse convite, porque eu acho que é à medida que a gente fala, que a gente desmistifica esse órgão, que a sociedade consegue compreender a sua importância. Em casos de perda do poder familiar, diz respeito às crianças que estão em acolhimento institucional, e aí é importante dizer, o acolhimento institucional é sempre a última medida a ser adotada por um conselheiro tutelar. Ele só faz essa medida quando todas as outras alternativas já foram esgotadas, né? E apenas o Conselho Tutelar e o juiz da Vara da Infância e da Juventude têm o poder de acolher institucionalmente uma criança. Em
enquanto acolhido, a equipe desse acolhimento vai também trabalhar essa família, porque a ideia não é que a criança ou adolescente fique no acolhimento ad eterno, ou que erroneamente também eu escuto muito, que vai ficar lá até os 18 anos. Isso é um equívoco, né? Na verdade, esse acolhimento institucional, ele é reavaliado de tempo em tempo, né, pelo juiz da vara da infância, porque só ele incumbe o direito de tirar essa criança do acolhimento institucional, e a equipe do acolhimento vai tentar reintegrar essa criança a alguém da família. E é importante dizer, precisa ser alguém da família, não dá para ser terceiros, um amigo muito querido da família, né? Em geral não é feito dessa forma. Ao identificar esse familiar, a quem possa essa criança ser reintegrada, né? Ela, uma vez identificada que ela não pode retornar para o seio do seu pai ou da sua mãe, por alguma razão, que é essa, né? A perda do poder familiar é isso é um processo judicial, é o juiz da vara da infância quem determina. O juiz vai dizer para quem essa criança é reintegrada, e é reintegrada ou por guarda, quando é um familiar, ou por adoção, quando vai para o Cadastro Nacional de Adoção, e aí só vai para esse cadastro quando tentou-se, né, por diversas formas com a família e não foi possível essa reintegração. Sim. Então, olha só, gente, vamos observar a orientação da especialista. Você, vozinha, tiazinha, primo, que tem um menor sob a sua responsabilidade, você não formalizou, importantíssimo você ajuizar a regularização de guarda como proteção previdenciária. A morte é uma situação que todos nós passaremos e é uma situação, uma contingência triste, mas que acontece. Sim. E é uma forma de deixar a sua renda, você não recebe algum benefício incapacitante, ele vai ser a substituição dessa renda como pensão por morte. A sua aposentadoria, então, formalizar a guarda é importantíssimo para você ter o seu direito a exercer, o seu dependente, que a criança seja seu dependente para exercer o direito de substituição de renda através da pensão por morte. Perfeito. Eu vou abrir aqui as perguntas para o nosso pessoal do Telegram e para o pessoal do chat também, porque a gente começou um pouquinho mais tarde. Então, vamos começar, Manu. O pau tá cantando aqui. O pessoal lá do Telegram, tudo que acontece na cidade, o pessoal lá do grupo VIP Telegram sabe primeiro que todo mundo. Eu vou falar da Sandra aqui, eu vou falar só o primeiro nome e ela do Parque Guarulhos. A Sandra diz o seguinte: minha neta de 8 anos vive com meu filho que é dependente químico. A criança chega suja na escola, com fome e falta muito às aulas. Ela está perguntando para a Manueli se é o caso dela pedir guarda, ela requerer a guarda dessa neta para ela, né? Ela é vó, imagina, é minha neta, exato. Sim. Importante pergunta, Sandra. E certamente vai tirar a dúvida de muitas pessoas, né? Eu, enquanto conselheira tutelar, né, o que o conselho tutelar faz quando toma conhecimento de um caso desse? E é importante dizer, precisa ser formalizado, né? Ou indo diretamente à sede de um dos conselhos tutelares, de acordo com o território onde a criança more, né? A criança e seus responsáveis morem. O Conselho Tutelar, num primeiro momento, vai chamar esse responsável à sede do Conselho para prestar esclarecimentos mediante aquilo. Eu sempre digo que a família, né, o Estatuto diz isso, a Constituição também, a criança e o adolescente, ele tem prioridade absoluta, né, com relação aos seus direitos. E cabe à família, ao Estado e à sociedade garantir esses direitos. Então, enquanto familiar, é importante que você, enquanto avó, possa ir à sede do Conselho Tutelar, dar essas informações, porque uma informação de uma avó, ela é considerada uma informação muito mais fidedigna do que uma informação feita de forma anônima no telefone do Conselho Tutelar. Infelizmente, eu preciso dizer, muitas das vezes o telefone do Conselho Tutelar diz que vingança. É uma vizinha que briga com a outra e liga para o Conselho Tutelar na intenção de prejudicar, né? Isso também acontece. Então, quando é um familiar, uma tia, uma avó, um avô que vai até a sede do Conselho Tutelar, que declara a situação que está acontecendo com a criança, com o adolescente, é importante, né? Você pode solicitar a guarda, acho que é algo importante, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a criança não deve conviver no seio familiar de alguém que faz uso abusivo de álcool ou outras drogas. Mas também, em contrapartida, é importante dizer que o convívio familiar é muito importante. Então, quem sabe, através de uma intervenção do Conselho Tutelar, há a possibilidade desse pai, por exemplo, né, começar um tratamento através do nosso CAPS-AD, aqui em Campos a gente tem
um CAPS voltado àqueles que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, e aí ele consegue de forma estar mais saudável para estabelecer relações também mais saudáveis com essa criança, né? Mas eu acho sim, né, que você, enquanto vó, enquanto alguém que está visualizando essa situação, presenciando, pode sim ou contratar um advogado ou ir até a Defensoria Pública e narrar essas situações para que você possa ter a guarda da criança. Ótimo. Então, Sandra Regina, importantíssimo formalizar a guarda como forma de proteção. Caso a senhora falecer, a criança vai ficar protegida pela pensão por morte, porque a gente viu ao longo do programa que o menor sob guarda é dependente previdenciário do guardião para todos os fins. E uma dica para a senhora: o seu filho sendo dependente químico, ele é considerado uma obstrução, uma barreira de natureza, no caso sensorial, para a participação de vida em comunidade. Ele, ainda que de forma temporária, ele é considerado deficiente. Então, pela renda que a senhora colocou aqui, pede um BPC para ele deficiente, CAPS AD, prontuário médico, laudo, e enquanto a senhora está cuidando da criancinha, ele pede o BPC para ter mais uma renda para a família. A nossa amiga Priscila Pinheiro está perguntando se a madrinha pode pedir a guarda de alguma criança para Manu. Então, em casos de... tudo precisa ser visto assim, caso a caso, né? Já houve casos de madrinha adquirir a guarda? Sim. Uma vez comprovado que ela tem um extremo vínculo com essa criança, que ela participa da criação e da educação dessa criança. Não uma pessoa que vê a criança de vez em quando, de 2 em 2 meses, dá um beijinho, fica 15 minutos e vai embora, né? Então, é sempre identificado todas essas questões. Há uma prioridade à família, né? A quem tem vínculo consanguíneo. Em caso de não ser, e essa família se apresentar como uma possibilidade de família extensa, como alguém com quem essa criança tem muito vínculo, essa criança respeita, é a ela que a criança recorre numa determinada situação, criança ou adolescente, isso pode acontecer. Mas eu volto a dizer, precisa ser feito de forma judicial. Precisa buscar lá a vara de família, ou dependendo da situação, vai à vara da infância, né? Para poder ser resolvida essas situações. Em relação perdão, desculpa, só um pouquinho para eu ver o nome da nossa irmã aqui, é nossa Priscila. Priscila, o Código Civil, nosso Código Civil atual, ele tem, Manu, também é uma legislação evoluída. Ele é regido pelo princípio do afeto, de forma que o indivíduo aqui não for pai biológico, mas ele tiver o pai afetivo, ele tem os mesmos direitos. Então, a senhora sendo madrinha, o que a Manu quis dizer para a senhora? Se a senhora adimplir, a senhora cumprir o requisito do afeto, o vínculo com a criança, não é madrinha, aquela madrinha que vai de 10 em 10 anos, madrinha mesmo. A senhora pode pedir a guarda e, caso a senhora cumpra os requisitos, né, as formalidades para o melhor interesse da criança, o juiz conceda a senhora tendo renda e falecimento ou alguma contingência, a criança fica protegida com a dependência. Queria só fazer um adendo, Felipe. Por vezes, é o próprio Conselho Tutelar quem solicita essas pessoas que fiquem com a criança ou adolescente, né? Eu já atuei em algumas situações em que precisei atuar no momento, né, com severas agressões físicas, com constatação de abuso sexual por parte, né, dos familiares ou com omissão dos familiares mediante uma violação grave de direitos, em que não há possibilidade dessa criança adolescente naquele momento permanecer na residência. A gente precisa de imediato retirá-la. Às vezes, né, uma família pequena, isso vai acontecer muito, né? Cada vez menos as famílias têm filhos, então são famílias muito enxutas, com ausência de tios ou que moram em outro estado, moram em outra cidade, e por vezes a gente recorre sim, né, a essa possibilidade de família extensa aí, madrinhas, pessoas, mas de fato, né, quando é percebido esse vínculo, mas sempre, né, com encaminhamento posterior à Defensoria Pública para que a gente possa regularizar essa situação, porque ficar também com uma criança ou um adolescente sem regularizar, também você acaba incorrendo numa ilegalidade. O que eu queria só fazer mais um adendo, que é muito importante. A gente tem, Felipe, infelizmente no nosso país, algo que a gente chama de adoção à brasileira, né? Muitos casos de mulheres gestantes que, após dar à luz ao bebê, dão ou vendem,
né? Infelizmente, né? É um crime constituído, inclusive. Vendem a criança e muitas das vezes para pessoas muito próximas, né? Isso é um crime, né? É adoção brasileira, isso não é permitido. E aí, uma criança ali com 15 dias que não vê mais a mãe, que está sendo cuidada por uma outra pessoa, aí você chega na residência, já tem um quartinho pronto há meses lá esperando a criança. Isso não pode. E aí não vai ser possibilitado a alegação do vínculo, porque uma criança de tão tenra idade não tem esse vínculo com a pessoa. A gente está dizendo sobre vínculo afetivo com pessoas um pouco maiores. Eu já peguei casos de que é uma criança de 3, 4 anos que chamava a madrinha de mãe, porque desde que ela nasceu foi essa madrinha quem de fato cuidou dela em razão da mãe fazer uso abusivo de drogas. Então hoje essa madrinha é a guardiã dessa criança, né? Mas é importante a gente, né, fazer algumas acepções aqui para não haver uma confusão. Perfeito. Agradecer aí os 267 amigos ao vivo aqui com a gente. Quem souber de alguém que está com dificuldade lá pelo Telegram, fala que só hoje que teve esse problema, semana que vem normal. Agradecer a todos os amigos lá, a Ana, o Edson, a Alessandra, todos os irmãos aí. Vou falar Cláudio, Maria Hélia, só amigo bom aí, tá? Vamos lá, Dona Maria José, ela é lá de Macaé, lá do CDC de Rio das Ostras, lá do amigo Diogo, a galera boa, firme lá. Ela vem dizendo o seguinte, que ela tem uma sobrinha aqui de Campos, que ela sofre agressões do padrasto e a mãe não faz nada para protegê-la. A menina me liga chorando e eu vejo marcas no corpo, ainda que através de fotos. Ela está perguntando que ela mora em outra cidade, né, Macaé, e ela é tia, e se ela tem chance ou você vê viabilidade dela conseguir a guarda dessa criança. Dona Maria José Santos, lá de Macaé, aeroporto. Chance tem sim, Maria José. Mas eu acho que é importante, mesmo estando em outro município, você ligar para o Conselho Tutelar aqui de Campos, de acordo com o território onde essa criança e a mãe mora, né? Faça uma denúncia mediante a questão das agressões. Se você tem foto que comprove, né? Você anexa isso à documentação, porque o que o Conselho Tutelar vai fazer é inquirir essa mãe, né, do porquê não tomar as providências, uma vez que tem ali uma prova, através de foto, uma prova material de que essas agressões acontecem. A ela, né, incumbe esse dever, esse primeiro dever de proteção dessa criança, e você pode sim, né, através de um registro de ocorrência, se for constatado uma omissão dessa mãe. A gente tem recentemente, né, a Lei Henri Borel, que trata justamente de violência intrafamiliar e que muitas das vezes, eu já vi muitas vezes, pais e mães sendo afastados dos direitos de estar com seu filho em razão de omissão, porque omissão também é violação de direito. Então, Dona Maria, que a Manu informou para a senhora segue a risca. Tem que formalizar, porque no direito não é o que aconteceu, é o que a gente consegue provar que aconteceu. Então, formaliza no Conselho Tutelar, boletim de ocorrência e briga pela guarda, e sendo a senhora guardiã, a criança é sua dependente previdenciária por qualquer fim. A senhora falecendo, a criança, mesmo não sendo sua filha, tem direito à pensão. O Antônio Ferreira, do TUF, é o gordinho, né? Gordinho de churrasco. É o gordinho de churrasco, isso mesmo. Nosso amigo bom. Não é o gordinho, não. É outro, desculpa. É o Antônio Ferreira, mas não é o gordinho. O nome é igual. Meu neto tem 12 anos e não vai à escola, porque meu filho prefere que ele trabalhe vendendo doces. A mãe faleceu e eu só me preocupo com os estudos dele. Gostaria de pedir a guarda para que, se eu morrer, ele ficar com dinheiro. Perfeito. E além desse seu desejo, o senhor descreve aí 2 violações de direito, né? Não só a infrequência escolar, e aí caso ele já tenha sido matriculado em alguma unidade de ensino, na verdade, tanto a rede municipal, como eu acredito que seja o caso dele, a rede estadual, porque ele já tem 12 anos, já deve estar aí para o 5º, 6º ano, tem o dever, né, de, incorridos 10 dias consecutivos de falta, fazer a tentativa com a família para que esse aluno retorne aos bancos escolares e, em caso de não ter sucesso, comunicar também ao Conselho Tutelar.
caso isso já não tenha, né, sido feito, acho importante o senhor também registrar uma denúncia no Conselho Tutelar a respeito disso, para que o Conselho possa estar ciente e aplicar as medidas. Além disso, o senhor traz uma outra violação de direito, que é o trabalho infantil. Com 12 anos, vendendo bala, isso não é permitido. A gente sabe que a gente vem de uma cultura em que muitas das vezes os meninos, sobretudo em área mais rural, área mais periférica, acabam, né, muitas das vezes se inserindo no mundo do trabalho muito cedo, mas isso é ilegal, né? Esse adolescente precisa estar estudando, a partir dos 14 anos, talvez se inserindo aí numa possibilidade de jovem aprendiz, né, através de outras possibilidades, porque acho que é importante também a gente dizer que ao adolescente também é possível estar no mercado de trabalho, desde que de forma legalizada. A partir dos 14 anos, na condição de jovem aprendiz, a gente tem aí algumas medidas, né, voltadas para a lei da aprendizagem aqui no município, através da CDL, Obra do Salvador e algumas outras instituições. Então, isso é possível, mas principalmente a partir de estar estudando, estar regular na rede de ensino. Senhor Antônio, molinho para o senhor, hein? Trabalho infantil e abandono intelectual. Formaliza tudo, pega a guarda. O senhor, com a sua idade aí, uma hora o senhor vai, eu vou, todo mundo vai, não tem jeito. Até o Luciano Mulamo vai. E o abandono intelectual, inclusive, ainda é passível, né, do Conselho Tutelar fazer uma representação administrativa ao juiz da vara da infância se esse responsável não retorna com esse adolescente para a escola, né? Então, é mais um fator, né, para ser ajuntado num possível processo, de repente, de guarda. O senhor pegou a guarda, o senhor tem 72, o senhor partindo, o senhor vai tranquilo, que o seu neto vai ter sua pensão por morte. Eu tô adorando que o Felipe tá falando uma tranquilidade com as pessoas, assim, o senhor partindo, o senhor morrendo. Sabe o que, mano? A coisa Mas mais... é uma preocupação muito grande das pessoas, né? A coisa mais importante para a família não é patrimônio, é renda. Então, assim, a gente teve um caso aqui na linha do Limão, que o indivíduo ele tinha direito a ter 3 salários mínimos porque ele era boina azul. E ele não sabia do direito, ele deixou de exercer isso durante 3 décadas. E ele tinha direito a 3 salários mínimos. Então, essa renda poderia ter mudado o padrão de vida de 2 gerações dele. Então, a renda é muito importante. Então, sim, quando a gente fala a morte, ele é uma contingência certa. Então, você proteger os seus é obrigação. Então, se você tem o teu neto nessa situação de vulnerabilidade, é importantíssimo que o senhor consiga essa guarda para deixar protegido o neto. Perfeito. Agora, dona Rosa Maria Lima, lá de Rio das Ostras, lá do amigo Diogo, CDC Rio das Ostras. Minha prima de 9 anos vive numa casa onde os pais usam droga na frente dela. A menina tem pesadelos, está com problemas de comportamento na escola. E os pais se recusam a buscar ajuda. Uhum. É prima, né? Ele está dizendo se ele, como prima, né? Ela pode conseguir a guarda. Primeiro passo é formalizar essa denúncia para que o Conselho Tutelar possa ter ciência dessa violação de direito e fazer a atuação, né? Então, fazendo esse registro, deixe seu número de contato, diga de onde você é, para que, caso necessário, né, se o Conselho não conseguir avançar com esse núcleo familiar, não conseguir avançar num possível tratamento aí com esses pais que precisam também, né, de um suporte, o Conselho Tutelar também aplica medidas aos pais, que eles possam fazer, né, possivelmente um contato com você e, de repente, ser viável, sim, essa questão da guarda. Legal. A Sebastiana Costa, lá do Parque Santa Rosa, da nossa amiga Rosana Terra, que está aqui também com a gente. A Sebastiana diz o seguinte, que meu neto tem 7 anos, presencia violência do filho dela contra a mãe da criança. E ela nota que a criança está com trauma, porque faz xixi na cama até hoje, tem medo de tudo. Como avó, o que ela pode fazer para proteger a criança e, eventualmente, pelo que eu entendi aqui, ela está com medo dela falecer. Eu acho que ela sustenta já a casa, né? E da criança ficar sem renda. Então, como avó, o que eu faço para protegê-lo?
protegê-lo. É delicado, né? Porque essa violação de direito é uma violência contra a mulher, né? E o direito da mulher prevê que esses serviços, eles são ofertados. Essa mulher precisa querer o atendimento da assistência social. A gente tem uma subsecretaria de política para as mulheres aqui na cidade, tem um centro especializado de atendimento à mulher vítima de violência doméstica, a própria delegacia especializada, mas essa mulher precisa querer. Se essa criança presencia uma violência intrafamiliar, também considero necessário, importante, fazer esse registro no Conselho Tutelar. Há alguns outros órgãos que podem fazer uma avaliação para identificar se esse lar é um lar seguro ou não para essa criança. Um deles é o Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima de Violência, que é um NACA, né? É um serviço da FIA, da Fundação da Infância e da Adolescência do Estado. Que nós temos, né, esse serviço aqui na cidade e que é feita toda uma avaliação por uma equipe transdisciplinar com relação a essa criança. Então, formalize. O que eu percebo, Felipe, que toda vez que a gente fala sobre violação de direitos, todo mundo tem um caso, todo mundo conhece. E o que é importante é não só conhecer, mas é agir, né? É reconhecer a importância desses órgãos, como o Conselho Tutelar, na proteção dos direitos de criança e adolescente, e fazer e cobrar, né, que esse órgão cumpra com o seu dever, que está lá descrito no Estatuto da Criança e Adolescente. Importante, inclusive, dizer, o Conselho Tutelar, inclusive, ele é fiscalizado também pelo Ministério Público para garantir que esse trabalho está sendo eficaz e eficiente, né? Então, não deixem de comunicar ao Conselho Tutelar, sempre tendo informações com relação ao nome da criança, nome dos responsáveis e endereço. O endereço é importantíssimo, porque, como eu falei, o nosso primeiro passo é sempre ir até a residência para ver se a gente vislumbra, né, de imediato alguma questão, mas também para chamar os pais responsáveis e as crianças e adolescentes para prestar esclarecimentos na sede do Conselho. Então, sem o endereço, não é nem possível registrar uma denúncia no Conselho. A gente precisa dessas informações. Não deixem de fazer. Dona Maria Helena Santos Silva, lá da Terra Prometida. Ela está dizendo que a neta dela já está com a guarda neta. E se ela partir... Totinho tá brincando aí comigo, eu estou falando com tranquilidade. Gente, a morte é uma contingência certa. Se a gente ama os nossos, tem que manter tudo reguladinho, que você não sustenta o seu neto, a sua neta, a pensão por morte serve para substituir essa renda, é uma proteção. A própria Previdência tem essa lógica, né? É preparando o futuro, é sempre preparando o futuro. Substituição de renda. Então, a Dona Maria Helena, a Terra Prometida, ela diz o seguinte, que ela já tem a guarda da neta e se ela falecendo, se essa neta vai ter direito a ficar com a pensão por morte dela. Manu. Eu não sou nenhuma especialista em direito previdenciário, mas acredito que sim, né? Se ela tem a guarda, né? Exatamente. A emenda constitucional 19, ela trouxe esse problema que foi não reconhecer o menor sob guarda na sua totalidade como dependente previdenciário, embora o ECA já dissesse, ele restringiu o enteado. Essa legislação de março acabou com esse problema. O menor sob guarda, ele é dependente para qualquer fim, sobretudo para pensão por morte, auxílio reclusão e salário família, que é o que se mais usa. Então, a senhora é vó, faleceu, tem direito à pensão. Quase acabando aqui, o BROPA é o Bruno de Oliveira Pacheco. É o BROPA, lá do nosso grupo Telegram. Ele é um cara polêmico, Manu. Ele é um cara polêmico. Ele quase foi apedrejado lá. O pessoal manda a gente banir ele. Que ele é polêmico. Ele foi lá, falou que ele é contra o auxílio reclusão. O pessoal brigou com ele lá. Ele faz uma provocação pra você aqui, Manu. Sim. Ele fala que as famílias estão... Ele fala que... É bom, olha só. Ele é um cara bom. Só que ele é polêmico, mas é bom você ter visões outros divergentes, parâmetros, né? Até pra gente poder avançar com o nosso pensamento de orientar nosso povo. Uhum. Ele fala que a Manu é comunista e que e que eu também sou comunista e que o problema das famílias, o que a gente relatou aqui, eu tô lendo mais ou menos aqui, porque ele botou bem grande aqui, que o problema que a gente está falando aqui é que as famílias estão rompidas por conta da cultura woke. Se a Manu é contra a cultura woke. Bom, BROPA, né? BROPA. É o Bruno, lá da UENF, CCH. É o polêmico.
ser intitulada comunista não é algo que me ofende, né? Então, acho que nem era essa a sua intenção, acho que era elogioso. Eu estou entendendo dessa forma. Mas não sou comunista, eu tenho de orientação socialismo, né? E aí isso é papo para outra conversa. A Manu, eu sou até suspeito de falar, porque o objetivo do IDS, ele é criar uma corrente de pensamento onde a gente pare de ignorar determinados assuntos. A ignorância é você ignorar determinados assuntos. Então, quando nosso pessoal começa a falar sobre balanço de pagamento, sobre alguns direitos, eu fico satisfeito porque o objetivo do IDS é fazer com que as pessoas tenham conhecimento, se libertem de determinadas coisas, para que uma mulher como a Manu tenha a possibilidade de exercer um mandato eletivo, onde o povo tenha consciência de ter uma pessoa com essa qualidade e não se deixar levar por coisa menor. A gente fala assim porque a Manu não é comunista, isso é uma nomenclatura da década de 90. Hoje não tem isso. Hoje tem o conhecimento e as pessoas que brigam por concretizar esses conhecimentos ou não. E como a Manu é uma militante pelos direitos da mulher, da criança, do adolescente, do negro, do idoso, gente que estão em situações de vulnerabilidade. Existe essa questão disso, não. Mas a Manu não tem esse polo disso ou aquilo. Ela é uma pessoa que defende os direitos das pessoas hipossuficientes, são os indivíduos que estão em situação de vulnerabilidade, que precisam do Estado. Quem precisa do Estado é quem tem alguma vulnerabilidade social, né, Manu? Perfeito. Agora, mas gente, eu desconheço a cultura woke, eu vou até pesquisar, eu vou vir em outros programas, você fica ligadinho em mim. Aproveita quando eu estiver aqui, que aí na próxima eu vou falar sobre. Eu vou botar uma pilha lá, o pessoal, mas ele é um bom garoto. Gente, agradeço a todos. Então, a mensagem do programa de hoje. Tem o nosso e-book lá, Direitos do Menor sob Guarda, na bio do IDS.cidadania. Podem entrar lá, Grupo VIP Telegram, convido a todos a participar. Mensagem principal: menor sob guarda é dependente previdenciário para qualquer fim. Tá? Manu, considerações finais, agradecer mais uma vez sua presença, você é convidada eterna aqui, porque você tem todas as características do IDS, que é dispersão, espraiar o conhecimento para o nosso povo de menos favorecido. Então, considerações finais, agradecendo a todos aí, forte abraço. Bom, obrigada mais uma vez, contem comigo sempre, né? Quem quiser seguir o trabalho que a gente faz, a gente está sempre divulgando. Meu @ é Ramos Manu, é o contrário aí, meu sobrenome, meu nome. Ramos Manu no Instagram. Podem acompanhar lá, eu sempre busco, né, divulgar informações, orientações, eventos importantes no campo da luta por cidadania e por democracia na nossa sociedade. E dizer, né, ao menor sinal de ameaça ou violação dos direitos de criança e adolescente, seja agressão física, violência psicológica, abuso sexual, abandono intelectual, não deixem de fazer a comunicação formal ao Conselho Tutelar. Tenham o Conselho Tutelar como um grande parceiro, porque somos, né, os olhos, os ouvidos, mas principalmente a voz da sociedade que quer defender direitos de crianças e adolescentes. Muitíssimo obrigada. Manu, só o teu @ é Ramos Manu, mas Ramos o Manu com dois N's, né? Perdão, isso aí, exato. Então vamos lá no @ Ramos Manu com 2 N's, que tem informação lá bastante, eu tô vendo aqui informação legal pra gente. E é muita coisa misturada, Conselho Tutelar com combate ao racismo, com direitos das mulheres, e é isso. Só informação importante. Gente, obrigado a todos aí. Na próxima semana vai ter o Instagram do IDS e o Facebook do Rádio Aurora. Um abraço. Tchau.